Olá, muito boa noite. Sexta-feira chegou, 18 de fevereiro, aqui na capital, ainda com greve. Acesse o portal guará.com e fique por dentro. A audiência na Justiça do Trabalho termina sem conciliação entre as partes envolvidas na greve. Prefeito Eduardo Braide conversa com rodoviários e ressalta que não há motivos para demissões. Não há motivo para falar de demissão em ninguém. A Assembleia dos Rodoviários decide pela manutenção da paralisação. Na política, vice-prefeitos do Maranhão organizam formação de uma federação no estado. E ainda, vamos falar sobre capacitação no setor do turismo e oportunidades aos profissionais da música. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. Começamos o Jornal da Guará de hoje pelo terceiro dia, atualizando as informações sobre a paralisação dos rodoviários na ilha de São Luís. A Prefeitura já disponibilizou aí 4 milhões de reais ao setor do transporte, que inicialmente seria de 3 meses e agora foi prorrogado por mais 2 meses, garantindo um repasse aí de 20 milhões de reais. O Sindicato dos Trabalhadores ainda segue reivindicando o aumento de salários, reajuste no valor do auxílio alimentação, entre outros pedidos. Está também a preservação do emprego dos cobradores. O Sindicato das Empresas pede a demissão dos cobradores, reajuste da tarifa de ônibus e, na Justiça do Trabalho, audiências, imposições de multas seguem sem funcionalidade e também sem nenhuma solução. Hoje foi realizado mais um encontro e quem tem essas informações na reportagem da Aniele Pimentel. Já são 3 dias sem ônibus na Grande Ilha e até agora nada de acordo. Com os terminais vazios, as paradas de ônibus estão até desertas, em pleno horário de pico. Arrisco dizer que a população está evitando sair de casa. Mas quando não tem jeito, como no caso da Luziene, que precisa trabalhar, haja paciência para esperar um transporte alternativo que quase sempre vem lotado. Tem que ter bastante paciência. Eu estou aqui uns 5 minutinhos. Alessandro está na mesma situação, mas não aguentou a espera e acabou pedindo carona. Tá sendo um pouco difícil para se locomover e sair de casa. Meu irmão me buscar aqui. Agora, se tá ruim para quem mora aqui, imagine para o turista que foi pego de surpresa. Muito difícil. Não só para mim, mas para a população daqui do Maranhão, também de São Luís. Fica complicado. A Prefeitura e a Justiça continuam tentando fazer com que as classes se entendam. Uma tarefa difícil. Hoje aconteceu no Tribunal Regional do Trabalho uma audiência de conciliação e após 3 horas de conversa, nada de consenso. Foi frustrada a tentativa de entendimento entre as classes. A desembargadora do caso, Solange Cristina, ficou de proferir ainda hoje a sua decisão. Os rodoviários se reuniram em seguida no sindicato para uma nova assembleia e a decisão foi unânime. Sem reivindicações atendidas, nada de acordo. Eles continuam de braços cruzados por tempo indeterminado. Bom, e a manhã de hoje foi bastante movimentada em frente à sede da Prefeitura Municipal de São Luís. Rodoviários fizeram uma caminhada até a sede da gestão municipal e pediram um diálogo com o prefeito Eduardo Braide. Entre os temas pontuados pelos rodoviários está o pedido de sanção de um projeto de lei que está na Câmara, ainda do ano de 2019, que proíbe que o motorista de ônibus que opera em coletivos acumule dupla função, cobrar e dirigir. E para espanto dos grevistas que ali estavam, o prefeito Eduardo Braide chegou até o local, desceu do carro e falou com os rodoviários. Não há nenhum motivo para que os direitos trabalhistas de vocês não estejam sendo cumpridos. O contrato é para ser cumprido. Quando eu aceitei, ainda no ano passado, que o município disponibilizasse um auxílio emergencial ao setor de transporte público, está lá na cláusula do acordo. Esse valor todo tem que ser destinado para vocês, trabalhadores. E o que a gente vai fazer agora é cobrar o que a gente já tem feito, notificado às empresas por que o acordo não está sendo cumprido.
Por que o dinheiro que a Prefeitura está passando ao setor do sistema de transporte público não está chegando até vocês? E agora eu vou dizer a vocês, se tiver o apoio de vocês, se tiver junto com vocês, nós vamos tomar todas as medidas necessárias para acabar com essa situação que o sistema de transporte público de São Luís vive há muito tempo. O trabalhador tem que ser respeitado, a população tem que ser respeitada. Uma coisa eu garanto a vocês. E as cobradoras? Não há motivo para falar de demissão em ninguém. O município tem cumprido com o seu papel em relação ao contrato de concessão e mais do que isso, além do auxílio emergencial que o município tem dado desde o ano passado, para que vocês tenham uma ideia, em 5 meses serão 20 milhões de reais repassados pela Prefeitura de São Luís. Não há motivo para que o direito de vocês sejam desrespeitados. A outra notícia que quero dar a vocês, vai vir outro auxílio que está sendo votado dupla função federal, e eu estou me empenhando pessoalmente para que o governo federal também continue a auxiliar o sistema de transporte público. Bem, ainda falando do trabalho da Justiça Estadual, o juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos indeferiu os pedidos do Sindicato das Empresas de Transporte. O sindicato dessas empresas pediu que o município apresentasse os documentos que comprovem o valor do combustível no custo da mão de obra. Também requereu que fosse determinado à Prefeitura implantar imediatamente o reajuste da tarifa do transporte. Segundo a entidade, a omissão desde o ano de 2019 em relação ao cumprimento da previsão contratual. O juiz Douglas de Melo Martins disse que a interferência do judiciário somente é aceitável quando o gestor não promove política pública, não quando o júri discorda de opção feita pelo gestor do município. E o SET pediu que fosse realizada a perícia contábil no contrato de concessão de prestação de serviço de transporte coletivo aqui da capital. Enquanto isso, seguiremos aí para mais um final de semana sem ônibus. E agora o Jornal da Guará fala sobre segurança. Uma ação exitosa da Polícia Militar do Maranhão terminou com a apreensão de 400 quilos de maconha. O material apreendido estava no bairro habitacional Turu, dividida em 400 tabletes de vários tamanhos. Policiais identificaram também uma quantidade avulsa que ainda seria embalada. Junto com a droga, os policiais apreenderam materiais usados para embalar e pesar a droga. Também foram encontrados documentos de uma mulher, que é tratada como uma das responsáveis pelo tráfico de drogas ali naquela região. E ainda nessa pauta de segurança, a gente traz agora uma reportagem que trata da violência contra idosos. Isso mesmo, ainda é alto o número de idosos que sofrem agressões dentro de casa. E o número dessas agressões psicológicas são os casos mais graves e também mais comuns. Segundo dados do Centro Integrado de Apoio e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa da Defensoria Pública do Maranhão, foram registrados 82 casos de violência contra idosos e realizados 93 atendimentos públicos na capital maranhense somente em janeiro deste ano. Os números representam uma média de aproximadamente 2 vítimas por dia. Em 2021, ainda de acordo com o levantamento da Defensoria, foram 875 ocorrências. Casos de negligência, violência psicológica e abuso financeiro foram os principais registros, seguidos de violência física e casos de abandono. Não houve diminuição dos casos, houve subnotificação gerado pelo medo, agressor e agredido dentro do mesmo espaço, porque ainda estamos vivenciando o período pandêmico, né? O ano passado, este ano. Então, isso gera muito medo e, às vezes, o próprio idoso, o próprio agressor diz para o idoso, pode denunciar, não vai dar em nada. Esta psicóloga explica que são 7 os tipos de violência contra a pessoa idosa: física, psicológica, institucional, patrimonial e sexual, além da negligência, o abuso financeiro e a discriminação. E acontecem de várias formas. Um dos maiores índices de violência, a gente tem a violência psicológica e a negligência.
A violência psicológica, ela se dá muito pelo contexto daquela violência mais silenciosa, né? Aquela violência que ela não é vista, não é notada por muitas das vezes. A especialista alerta ainda sobre como identificar quando uma pessoa idosa está sendo vítima de algum tipo de violência. Um dos sintomas é o choro constante, né? Aquele idoso que tinha uma vida mais ativa que começa a ficar isolado, né? O desejo de morte, né? O desejo de não se pertencer mais naquele espaço. O que está levando esse idoso a apresentar essas falas? E a coordenadora do Centro Integrado de Apoio e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa orienta o que fazer para denunciar esses casos. Aqui o CAPV nós atendemos, né, de segunda a sexta, seja pelo telefone, seja presencialmente, ou então quando eles acionam o Disque Denúncia nos encaminha, o Disque 100 também chega até nós, o pessoal da rede CRAS, CREAS, que estão dentro da comunidade. A gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho, vice-prefeitos do Maranhão se reúnem para formar uma federação. Eu volto já. Voltamos e hoje uma ação do governo do estado teve como foco ampliar estudos e experiências para melhorar os serviços portuários. Em uma solenidade na sede do governo foi assinado um convênio entre a FAPEMA e a EMAP para fomentar mais pesquisas ao setor. Investimentos aí que beiram os 4 milhões de reais. O lançamento do programa Porto do Futuro e a assinatura do convênio aconteceram no Salão de Atos do Palácio dos Leões. Participaram do evento representantes da empresa maranhense de administração portuária e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão, parceiras do programa criado para incentivar a pesquisa, desenvolvimento e inovação e preparar profissionais para o mercado de trabalho. A ideia é que a gente possa trabalhar junto com universidades públicas e privadas na disseminação de conhecimento no setor portuário, de logística, ferroviário, hidroviário. Então, lançar necessidades, demandas e desafios do nosso complexo portuário para que pesquisadores, cientistas, né, professores e também alunos, né, possam desenvolver soluções inovadoras para esses desafios. O programa prevê a concessão de bolsas de pesquisa a estudantes e programas de pós-graduação maranhenses, auxílios a projetos de pesquisa, programa de intercâmbio portuário e reconhecimento de artigos e trabalhos de jornalismo científico por meio do Prêmio Porto do Itaqui. Junto com a EMAP, nós temos aí pesquisa aplicada, que é um diferencial, porque nós temos projetos que podem ser desenvolvidos produtos, processos, metodologias, nesse sentido agora aplicado aos portos, mas que tem todo um contexto maior para o meio ambiente, mudanças climáticas, a agricultura. As pesquisas devem contemplar eixos temáticos do universo portuário, como, por exemplo, meio ambiente, relação porto-cidade, desenvolvimento socioeconômico sustentável, desenvolvimento tecnológico e gestão pública. O programa prevê um investimento de 40 milhões de reais. Nós estamos hoje lançando um edital, um programa de pesquisa, fruto da parceria entre o Porto do Itaqui e a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa. Esse processo é liderado pela EMAP, Empresa Maranhense de Administração Portuária, presidida pelo TED, representando um aporte de 40 milhões de reais para projetos de pesquisa, para bolsas, pesquisadores que vão trabalhar em temas que são de interesse do Porto do Itaqui. Isso vai gerar conhecimento, vai gerar incentivos à pesquisa e inovação e também implicar projetos de aprimoramento do Porto do Itaqui. Olha, e vice-prefeitos aqui do Maranhão resolveram seguir com tratativas viabilizando a formação de uma federação. Em alguns estados isso já existe e esse tipo de federação é hoje a segunda reunião que teve como proposta aprofundar as possibilidades de formar, de fato, essa federação. Mais de 100 vice-prefeitos do Maranhão agora têm uma entidade para chamarem de sua. A Associação dos Vice-Prefeitos do Estado foi instituída no início da tarde de hoje, durante uma solenidade na capital São Luís. E tem como presidente interino o vice-prefeito da cidade de Monção. A entidade surge num momento muito próprio, né?
Haja vista, como o nosso colega vice-prefeito Júnior Lago já comentou na sua palavra, hoje o Ceará é um dos estados mais organizados em questão da entidade dos vice-prefeitos. Hoje nós estamos em parceria com eles e a ideia é justamente qualificar os vice-prefeitos, a gente dar uma condição melhor para que o vice-prefeito possa dar um apoio, uma sustentabilidade ao gestor do seu município. Então essa entidade chega no momento certo e vamos torcer para que tudo aconteça dentro da nossa expectativa. A ideia de criar uma entidade paralela a que representa os prefeitos do estado, no caso a FAMEM, é de fortalecer a importância da figura do vice-prefeito, que na maioria das cidades é considerada apenas como uma mera figura ilustrativa. O grupo começou com o vice de Monção e os vices de São José de Ribamar e Passo do Lumiar e ganhou força logo na primeira reunião que aconteceu na cidade de Santo Inês, no mês de janeiro. O Maranhão, para a gente aqui é um movimento pioneiro, mas no Brasil não é. Já existe uma entidade, a exemplo desta que está sendo criada aqui no estado da Bahia, que existe há 7 anos e no Ceará há mais de 30 anos. E essas entidades elas vêm com o intuito de fortalecer o municipalismo, auxiliar os nossos prefeitos nas gestões, a exemplo do que acontece na nossa querida e amada cidade São José de Ribamar, a parceria que nós temos lá com o nosso prefeito Julinho. E o evento, hoje Ribamar é o anfitrião. Está acontecendo na Grande Ilha, aqui no IFMA de São Luís, e é um momento para discutir o nosso estatuto, já definir a comissão provisória, já existe, onde o nosso presidente é o Mário Cardoso, vice-prefeito de Monção, e assim, é um movimento que já cresceu grande. No ano passado havíamos conversado, eu, o Júnior e o Mário, com relação a essa entidade, a gente tirar o vice do anonimato, e a gente fica muito feliz que os primeiros vice a conversar foi o Júnior Lago e o Mário. Doutor Julinho teve esse anseio tão importante de trazer o vice, porque o vice, a gente precisa quebrar esse tabu e vice só ser colocado na chapa para vencer. Vice não é só colocado na chapa para vencer, vice também é para ajudar a governar. O encontro contou com a presença do secretário estadual de Educação, que no ato representava o governador do estado. O recado do governo ao novo movimento foi de apoio. Entendemos que os vices, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito estadual e no âmbito municipal, têm um papel fundamental de ajudar o titular do mandato, o titular da chefia do executivo, a executar as políticas públicas. E agora, tratando da política partidária, a disputa eleitoral ao governo tem reverberado muito na Assembleia Legislativa do Maranhão. Existe uma possibilidade do presidente do PP aqui do Maranhão, deputado federal André Fufuca, trocar a liderança do partido lá na Assembleia. Isso pode favorecer o pré-candidato ao governo, Carlos Brandão. A ideia é que a deputada Thaís Ortegal, aqui do Maranhão, seja o comando dessa liderança no lugar do deputado estadual Ciro Neto. Vale dizer que o PP de André Fufuca apoia a pré-candidatura ao governo de Everton Rocha. Bom, e ainda falando um pouco sobre, já que falamos na deputada Thaís Ortegal, a gente menciona aqui o ex-prefeito, na verdade, o prefeito de Pinheiro, Luciano Genérico, que deve estar retomando sua cadeira no cargo de prefeito. Saiu uma decisão do TRF1, onde o prefeito está reconduzido ao comando da prefeitura da cidade. A gente dá essa informação completa também no portal guará.com. Hora da gente seguir rápido para o intervalo. Na volta, o Jornal da Guará fala sobre cultura e diversão nesta sexta-feira. Bastante só. De volta, e o Jornal da Guará fala sobre um pouco aí sobre o movimento de paralisação dos rodoviários, que já surte efeito no comércio. Aliado a este problema, uma avaliação do setor apontou baixa nas vendas. Após 2 meses de alta, o índice de confiança do empresário caiu 1,2%, embora ainda permaneça com 119,3 pontos. Esse desânimo da classe empresarial é um reflexo do atual cenário, como, por exemplo, taxas de juros, a alta no desemprego, preço do combustível, entre outros fatores que afetam a economia. Essa queda agora em fevereiro, que nós vínhamos 2 meses crescendo, dezembro e janeiro nós tivemos um crescimento bastante acentuado, mas caiu 1,2%. E mesmo assim ela continua
acima dos patamares, está em 119%, a perspectiva é que nós teremos melhoras. A taxa quase eliminou o crescimento de janeiro de 1,4%. No acumulado do ano, o aumento é de 0,2%. No mesmo bimestre do ano passado, houve uma redução de 2,7%. Por outro lado, a intenção de investimentos apresentou a menor retração, de 0,9%. Mas agora é hora de parar e organizar as finanças. Quem sabe até atrair a clientela com a queima de estoques. Mas o lojista tem a confiança e a certeza de que dias melhores virão. E ele tem que estar bem planejado e ter o controle do seu caixa para que ele possa realmente fazer operações que dê rentabilidade, não só para ele, mas que atenda aos anseios do consumidor. Por porte de empresas, as de menor porte ficaram em 119,2 pontos, com um nível de confiança abaixo das de maior porte, que bateram 124,6 pontos. E a gente segue agora para falar sobre capacitação do turismo, área que requer muita atenção, mais informação. A Secretaria do Turismo vai proporcionar conhecimento em áreas de atendimento de bares, restaurantes, promoção do turismo e práticas de alimentos. Foram mais de 600 inscrições para os cursos de vendas inteligentes para bares e restaurantes, mídias sociais para a promoção do turismo e boas práticas para a manipulação de alimentos. Entre os inscritos, existem muitos profissionais da área em busca de qualificação, mas a grande maioria mesmo são os que estão em busca de inserção no mercado de trabalho. Então, a busca maior foi de pessoas que querem se inserir no mercado, mas é um número bem balanceado, porque também tem muitos profissionais que já atuam no mercado e estão aí, né, em busca dos cursos e se inscreveram. Um número bem grande de guias, né, apesar de estar ali vários tipos de profissionais, mas os guias também chamou bastante atenção. As qualificações são estratégias de atendimento ao turismo. A ideia da secretaria é justamente capacitar a mão de obra para que nossos visitantes possam sair daqui com uma boa impressão do estado. Exatamente. Então, assim, o programa Mais Qualificação e Turismo, né, dentro de 3 anos, ele já soma mais de 12 mil qualificados. Isso somando o EAD, né, o portal EAD, com os cursos presenciais também. Essa é a fase do 5º ciclo EAD, que já tem 1 ano de existência, mas as capacitações já acontecem de forma presencial há 3 anos, lançando mais de 12 mil pessoas no mercado de trabalho. Uma dessas é Dona Meridalva, que é uma artesã de mão cheia, mas não sabia como comercializar seus produtos. Participei do curso de EAD, de vendas para artesanato, né? E eu melhorei muito depois que fiz o curso, porque agregou valores ao meu artesanato. Quem não conseguiu se inscrever nesse ciclo, basta ficar atento ao site da Secretaria Estadual de Turismo e aguardar as próximas turmas. Olha, e os artistas maranhenses têm mais uma vez a oportunidade de participar de um edital do projeto Pátio Aberto, realizado pelo Centro Cultural Vale Maranhão. Esse espaço é mais uma oportunidade para que artistas apresentem seus trabalhos. Quem esteve na última edição foi o cantor Boscotô. O show Boscotô e Massa de Reboco fez releituras irreverentes de clássicos da música, enchendo de ritmos o Centro Cultural Vale Maranhão. Boscotô cantou também novos sons e toda a diversidade rítmica da cultura popular do Maranhão. Na apresentação, cantor e banda fizeram um passeio pela sonoridade maranhense, dos blocos tradicionais ao cacuriá. Vale lembrar que toda quinta-feira tem uma atração diferente no centro. E atenção artistas, as inscrições para a edição 2022 do Pátio Aberto vão até o dia 13 de março. O edital é destinado à seleção de espetáculos e ações pontuais de artistas e produtores culturais do Maranhão. A inscrição está no nosso site, que é ccv-ma.org.br. Pode se inscrever pelo site, pela internet, por e-mail, pode se inscrever também pelo WhatsApp. Mande seu projeto da melhor forma possível para que a gente possa entender o que está sendo proposto, e é só participar.
Essas foram as nossas informações da sexta-feira. Na segunda estamos de volta. Esperamos que com boas notícias sobre a greve. Ótimo final de semana. Tchau.